Não fecha para mim, deixa ela, não tem problema. Fecha. Bom, muito boa tarde a todos e todas que estão entrando aqui nessa nossa live, no nosso papo de domingo. Agora que eu estou vendo que eu tenho uma companhia aqui comigo, que está atrás da cadeira aqui, ó. Essa gatinha linda aqui, a Raja. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos e todas. Vamos começar aqui com a nossa live de hoje. Boa tarde também a Cíntia, ao Adão Aldo Silva. Estamos começando a nossa live de hoje aqui. Eu queria... Luiz Albuquerque também, um abraço, meu amigo. A Jussara de Quadros também, a Jussara Quadros, Milton Spier, Marcos de Brito, enfim, a todos e todas que estão entrando aqui. Ó. A minha amiguinha aqui não quer me dar folga aqui, mas deixa ela ali. Então, eu quero começar falando hoje da questão que essa semana, na sexta-feira, teve a diplomação dos eleitos, né? Vereadores, prefeitos, eleitos na eleição agora que tivemos essa semana, né? Esse ano, né? E eu acho que quem roubou a cena, a meu ver, foi a prefeita eleita de Juiz de Fora. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar. A Margarida Solomão, nossa companheira do PT. A Margarida foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, foi minha colega na Câmara Federal. E a Margarida, na cerimônia de diplomação, depois da cerimônia, ela disse o seguinte: olha, eu queria comunicar aqui que, já como prefeita eleita, mesmo sem ser tomado posse, eu já fiz um memorando de intenções com o Instituto Butantan para compra de 1 milhão de vacinas Coronavac, porque se eventualmente retardar a entrega das vacinas por parte do governo federal, nós teremos aqui um plano B. Eu acho que é uma demonstração de uma pessoa que foi eleita e imediatamente está se mobilizando para tentar encontrar soluções e defesa da saúde da população do seu município. Né? Então, acho que essa questão é muito importante. Porque, vejam, o governo federal, depois de muitas idas e vindas, acabou reformulando o seu plano nacional de vacinação, né? Num primeiro momento, ele não aceitou aquelas questões que o comitê científico, né, eram 33 ou 36 pesquisadores brasileiros de várias universidades, institutos de pesquisa, que orientavam o governo. Ele não incluiu, inclusive, meio que apresentou o documento dizendo que tinha chancela dos pesquisadores, e os pesquisadores disseram que não era verdade, que tinha chancela deles. Então, depois de muitas idas e vindas, eles corrigiram o documento e incluíram lá naquele plano, né, nacional de vacinação, incluíram não só a vacina que o governo federal entende que pode ser, como todas as demais vacinas que estejam em fase de desenvolvimento. E vejam que teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal agora, né, e essa decisão do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, que se um pedido de vacina for protocolado lá na Anvisa, e essa vacina já está aprovada no seu país de origem, e se a Anvisa demorar mais do que 72 horas para dar o resultado, os estados e os municípios podem providenciar a compra dessa vacina. Acho que uma decisão extremamente correta do Supremo Tribunal Federal, porque as notícias que vêm de lá dizem o seguinte, não, vamos demorar 60 dias, demora 60 dias para fazer uma avaliação de uma vacina. Né? Então, imagina, em plena situação de emergência que a gente está vivendo, em plena situação de calamidade, né, o número grande de casos que estão acontecendo,
e a Anvisa dizendo que pode demorar 60 dias para aprovar uma vacina. E aqui no Rio Grande do Sul, o nosso governador, Eduardo Leite, e a equipe da Secretaria da Saúde, diz que não, nós vamos aguardar o governo federal. Enquanto que outros estados da federação estão providenciando vacinas, né? Então, esse é o problema, né? O problema é que tem gente que ainda não viu, né, o que nós estamos vivenciando. Por exemplo, pega o caso do consórcio dos governadores do Nordeste. Eles já fizeram um consórcio, já tem protocolos para, inclusive, fazer importação de vacinas. E aqui no Rio Grande do Sul, né, o governador diz, não, nós vamos aguardar o governo federal. Quando a gente vê o governo federal, a gente vê todas essas idas e vindas, essa morosidade. O ministro, que de ministro não tem nada, aquele general incompetente que está lá no Ministério da Saúde, que diz que é especialista em logística, um especialista em logística que não consegue nem fazer entrega de testes que estão vencendo o prazo de validade, eles não conseguiram nem mandar os testes para os estados e municípios. Então, eu sou daqueles que acham que o governo do estado deveria ter um plano e, inclusive, ver a possibilidade de comprar vacinas. Eu acho que as prefeituras também. Aliás, tem prefeitos fazendo. Eu dei o exemplo aqui da prefeita Margarida Solomão, mas também o prefeito de São Leopoldo, Arivanazzi, o presidente da FAMURS, o Manuel Hansen, o Maneco, né, procuraram o Instituto Butantan, assinaram um memorando de intenção com o Butantan, estão correndo atrás. Se demorar para chegar, dia 25 agora, 26 de dezembro, já o Butantan já vai disponibilizar as primeiras vacinas, e o Butantan tem condições de produzir 1 milhão de vacinas por dia. Então, poderia já trazer, né, uma parte dessas vacinas, o governo do estado lá assinar um memorando de intenção, comprar essas vacinas, enfim, para começar a vacinar, nem que fosse começar com o pessoal da área da saúde, que está na linha de frente. Seria muito importante, a vacinação tem que começar por eles. Vacinar os grupos de risco, as pessoas idosas, as pessoas que têm comorbidades, né? Isso seria muito importante que acontecesse, né? Então, mas enfim, até o presente momento, nada, né? Aqui em Caxias, na nossa cidade de Caxias, e em Porto Alegre também, não vejo diferença, os prefeitos aguardando, né? Eu acredito que nós precisamos pressionar os governantes, para os governantes tomarem alguma medida concreta nesse sentido. Aliás, nós vamos levantar esse assunto essa semana na Assembleia Legislativa, né? Nós temos sessão deliberativa terça-feira de manhã e terça de tarde, mas amanhã tem reunião da mesa diretora. Nós vamos levantar esse tema na Assembleia Legislativa para chamar a secretária de Estado da Saúde para apresentar o plano estadual de vacinação, que até o presente momento não apresentou um plano de imunização. E o governador diz, não, vamos aguardar o governo federal. Eu acredito que o governo federal vai providenciar. Eu também acredito que o governo federal vai providenciar. O problema é a morosidade e os preconceitos do governo federal, né? Então, a Coronavac, que é produzido pela Sinovac, por ser uma empresa chinesa, ele não queria nem incluir no Plano Nacional de Vacinação, de imunização, né? Depois de tanta pressão da comunidade científica, acabou incluindo. Então, esse tema, acho que é um tema muito importante que a gente vai ter que acompanhar. Bem como, né, pessoal, vamos lá, vamos ter todos os cuidados necessários, né? Evitar de sair às ruas, quem não precisar sair às ruas, não sai às ruas. Quem for trabalhar, vai para o trabalho e volta para casa. Evite aglomerações. Ter todos os cuidados, uso de máscara, higienização, etc, 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 etc. Né? Acho que tudo isso é muito importante. Vocês sabem que as coisas estão piorando. O Brasil é uma vergonha mundial em termos de enfrentamento da pandemia, né? Bom, tocando de assunto, pessoal, um outro tema que eu queria colocar. Nós vamos ter sessão legislativa terça-feira. O que é o ponto de pauta mais importante? O ponto de pauta mais importante é o ponto de pauta da questão do governador querer prorrogar o aumento do ICMS feito pelo Sartori, né? Vocês já se deram conta, pessoal, que o PMDB, o PSDB, o PP, essa turma aí, que ainda tem gente que insiste em apoiar, eles quando estão no governo, eles sempre aumentam os impostos.
O Rigoto aumentou o ICMS, o Brito aumentou o ICMS, o Sartori aumentou o ICMS, o Leite aumentou o ICMS. Né? Eles sempre aumentam o ICMS. E quando eles estão no governo, sempre as contas do Estado do Rio Grande do Sul pioram. O Estado aumenta o seu grau de endividamento. Quando somos nós, os partidos do campo democrático popular que governamos, nós não aumentamos os impostos e melhoramos as contas públicas. E o Estado cresce acima da média nacional. Foi assim no governo do Colares, de 90 a 94, onde o Rio Grande do Sul cresceu acima da média do que o Brasil cresceu. Foi assim no governo Olívio Dutra, quando também o Estado cresceu acima da média nacional e a dívida pública caiu. Foi assim também no governo do Tarso, onde o governo cresceu onde o Rio Grande do Sul cresceu acima da média nacional, né? E a dívida pública ficou estável, mas reduziu o seu estoque em mais de 25 bilhões em função do processo de negociação que o Tarso, inclusive enfrentando o ministro da Economia da época, que era contra, né? Mas ele foi lá, enfrentou e mudou o indexador da dívida, e com isso o estoque da dívida diminuiu em mais de 25 bilhões de reais. Aí o que acontece no governo do Brito? Além de ter aumentado impostos e ter vendido empresas públicas, né, expandiu o endividamento, mais do que dobrou o endividamento do Estado do Rio Grande do Sul, no governo do Brito, do PMDB. No governo do Rigoto também aumentou impostos e o endividamento aumentou. E no governo do Sartori também. Isso que vejam bem, o Sartori, praticamente 2 anos do governo dele, e desde que o Eduardo Leite assumiu, 2 anos, eles não estão pagando a parcela da dívida com a União, coisa que os nossos governos pagaram. Então, eles, além de não pagar a parcela da dívida com a União, então, é isso que faz com que aumente o endividamento, eles aumentam impostos. Né? Também no governo Fernando Henrique Cardoso, foi a mesma coisa. O Fernando Henrique levou a carga tributária brasileira, que estava aí na faixa de 25%, 26% do produto interno bruto, foi para 34%, 35% do produto interno bruto. É verdade que os nossos governos, do Lula e da Dilma, mantiveram esse patamar, mas não aumentaram, eles deixaram nesse patamar. Né? Então, esse debate nós temos que fazer, pessoal, nós temos que mostrar isso para a sociedade, porque essa turma do PMDB, do PSDB e do PP vive mentindo para a população, dizendo que a esquerda é que aumenta a tributação. Na realidade, nós defendemos que haja um aumento da tributação sobre os grandes patrimônios e as grandes rendas, coisa que eles são contra. Aqui no Brasil, o trabalhador paga imposto de renda descontado na fonte. Agora, o acionista que investe na Bolsa e tem ações de grandes empresas, ele não paga imposto de renda sobre lucros e dividendos. Né? Então vejam que é essa a questão. Né? Agora mesmo aqui no Rio Grande do Sul, por que o Eduardo Leite não muda a lei do imposto sobre transmissão de bens e doações, que é o imposto sobre heranças e doações? É um imposto que poderia reduzir o valor que é pago para as faixas mais baixas de renda, ou de patrimônio que é doado ou transferido por herança, né? E podia tributar mais alto lá em cima, nas grandes heranças, né? Não, mas ele não faz isso. Aí ele manda um projeto de lei que só mexe no ICMS, que é um imposto indireto, regressivo, que não é um bom imposto, assim, para estar sendo aumentado. Então, só que ele não tem os votos suficientes ainda para ser aprovado. Então, por isso que era para ter votado semana passada e não votou. Né? Então, agora, essa semana, novamente, na terça-feira, vai vir esse debate lá na Assembleia Legislativa. Mas tem uma outra coisa que o governador também quer fazer, que está lá na pauta de votações. O governador quer mudar a lei que regulamenta a distribuição e a comercialização de agrotóxicos no estado do Rio Grande do Sul. Né? O que essa lei diz? Uma lei votada em 1982. O Rio Grande do Sul foi pioneiro no Brasil, foi o primeiro estado a fazer uma lei dessa natureza. Só em 89 teve uma lei federal. Diz o quê? Que quando se importa um agrotóxico, se lá no país onde ele é produzido não é autorizado o uso desse agrotóxico, ele não pode ser distribuído nem comercializado no estado do Rio Grande do Sul. Desde 1982.
né? Mas agora, pelo lobby da indústria de agrotóxicos, o governador mandou um projeto de lei dizendo que não. Poderá um agrotóxico que é proibido, se lá na Europa ele é fabricado, lá na Europa ele não pode ser usado, ele pode ser usado aqui. Se nos Estados Unidos ele é produzido e lá não pode ser usado, ele pode ser usado aqui. Quer dizer, é um colonialismo, né, pessoal? É uma falta de capacidade. E é muito grave esse problema dos agrotóxicos, né? Hoje no Rio Grande do Sul, nós já temos aí situações que a produção de frutas em algumas regiões do estado tem sofrido porque tem a deriva, né, de agrotóxicos que são desfolhantes e que aí o vento leva lá para onde tem frutas e desfolha a árvore de frutas. Esses agrotóxicos são usados na produção de soja, e aí cai a produção. Então, quem produz fruta perde renda. Quem produz soja aumenta a renda. Então, já tem conflito até dentro da Farsul. E tem outro problema, que é a mortandade das abelhas, também por agrotóxicos, neonicotinoides e fipronil. Aliás, eu tenho um projeto de lei de minha autoria que visa vedar a distribuição e a comercialização de agrotóxicos da classe neonicotinoides, porque eles matam as abelhas, que são importantíssimas para a polinização de todas as plantas e das frutas, né? Então, também é importante para a produção agrícola, né, que não haja mortandade de abelhas. Né? Veja bem, e o nosso governador, que se diz moderno, coisa e tal, não sei o quê, né, vem com esse absurdo. Agora, veja que contradição, né? A Anvisa fica lá enchendo a paciência, eu ia dizer outra palavra, vocês imaginam a palavra que eu ia dizer, para aprovar uma vacina. Mas a mesma Anvisa libera agrotóxico a 3x4 aqui no Brasil. Por isso que já tem gente que fez aquelas brincadeiras que diz, se não querem autorizar a Coronavac como vacina, diz que é um agrotóxico, daí a Anvisa libera na hora. Porque, infelizmente, é assim que está acontecendo no estado aliás, no Brasil, não no estado do Rio Grande do Sul, né? No Brasil tem acontecido isso. Então, esse é outro tema importante. Nós vamos tentar resistir, estamos procurando alertar a sociedade, que o nosso governador é o menino veneno, já que ele é jovem. Então, o governador é o menino veneno, que quer liberar os venenos, né, torto e direito, mesmo que lá no país onde ele é produzido, ele é proibido, aqui no Rio Grande pode, não tem problema nenhum. Né? É um desastre, né? É uma subordinação aos interesses da indústria química multinacional. Essa aqui é a realidade. Porque, vejam bem, o Rio Grande do Sul é um grande produtor agrícola, né? E durante todos esses anos, a lei proibiu que esses agrotóxicos que são proibidos nos seus países de origem fossem usados aqui. A pergunta que eu faço, isso impediu que o Rio Grande do Sul fosse um grande produtor agrícola? Não impediu, né? Então, por que precisa liberar? Agora, porque o argumento é esse, né? O problema é esse. Aqui o governador quer liberar os venenos. Né? Então, esse é outro tema que vai ser objeto de debate agora, talvez já na terça-feira, talvez não vote. Né? O Raimundo, eu vou responder a pergunta que você está fazendo aqui, né? Ele pede se eu não defender a professora que está sendo atacada por essa direita raivosa. Eu acho, Raimundo, que a professora devia pedir desculpas pelos áudios que ela botou, né? Porque nós não defendemos aquela ideia de ódio, né? É lógico que a direita está aproveitando agora, né? Deixou a bola picando na marca do pênalti, evidente que a direita vai aproveitar. Mas ela está sendo defendida onde ela precisa ser defendida. Mas nós precisamos dizer para as pessoas que nós somos contra crime de ódio em qualquer hipótese, vindo da direita ou vindo da esquerda. Nós não somos a favor disso. Então, acho que nós temos que fazer esse debate, até que se nós não fizermos esse debate, e nós não deixarmos claro isso para as pessoas, aí é que vai se formando o antipetismo, né? Porque muita gente acaba acreditando que a gente defende determinadas coisas que, às vezes, uma pessoa de forma impensada diz, né, e a gente não desautoriza aquela fala, né? Então, aquela fala precisa ser desautorizada. Outra coisa é a direita querer se aproveitar agora. Mas eu acho que, né, infelizmente, aconteceu, e nós estamos sendo muito prejudicados por isso, viu, Raimundo?
Eu recebo coisas de tudo que é canto do Brasil, de gente me perguntando o que é, porque em tudo que é estado estão nos atacando por causa disso. Então, eu acho que a gente tem que tratar isso com calma, com tranquilidade, mas a gente tem que deixar claro para a opinião pública que a gente não concorda com aquelas falas, que aquelas falas foram equivocadas. Né? Até para que a direita não nos ataque e não manipule essas coisas. Né? Voltando ao tema da Assembleia Legislativa, tem um outro projeto que o governador quer aprovar, que é o projeto de lei que trata do que ele chama de PEC do teto de gastos. Vocês sabem que a gente tem denunciado que o governo Temer criou a PEC do teto de gastos a nível nacional, a chamada Emenda Constitucional 95, que congela as despesas primárias da União. As despesas primárias são todas aquelas que não as despesas financeiras. Então, lá no governo federal, as despesas primárias, que são saúde, educação, investimentos na infraestrutura do país, assistência, previdência, todas essas despesas, elas só podem aumentar de um ano para o outro a inflação. Significa uma correção monetária, logo congelou o orçamento das despesas primárias, que são as mais importantes para o povo. Né? Mas as despesas financeiras estão liberadas. Então, é uma emenda que foi feita a pedido do sistema financeiro e de quem especula em cima da dívida pública. Essa não tem limite, pode aumentar o quanto que for a cada ano, não é só a inflação. E aqui no estado, agora, o governador quer fazer a mesma coisa. Né? O governador quer fazer a emenda de teto de gastos no estado, dizendo o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul também, as despesas primárias do estado só poderão aumentar de acordo com a inflação. Mas também libera as despesas financeiras, mas também libera uma outra coisa, que são as despesas tributárias. O que são as despesas tributárias ou o gasto tributário? São as renúncias fiscais. Então veja bem, o que ele quer fazer é que as despesas que são necessárias para a população, principalmente a população que mais precisa das políticas públicas, só pode aumentar a inflação. Quando for para dar renúncia fiscal, não tem limite. Ele pode dar renúncia fiscal que for. E o Rio Grande do Sul já tem um volume grande de renúncias fiscais, né, em torno de 12 bilhões, 10 bilhões, 12 bilhões por ano de renúncias fiscais. Então, vejam bem, né, isso a gente tem que também combater. Né, e nós precisamos combater essa questão. Né, e estaremos combatendo, mas não vai ser fácil essa luta. Né, então, nós vamos fazer esse processo de debate lá na Assembleia e vamos mostrar para as pessoas que o pacote completo do governo Leite é esse. O governo Leite, ele já tirou do funcionalismo público, nos próximos 3 anos, 8 bilhões de reais. Então, ele já tem condições de pagar salários em dia, só com esses 8 bilhões que ele tirou, mudando a estrutura de carreiras, e pegando também o fundo de aposentadoria dos servidores, que ele vai pegar aquele dinheiro, com uma lei que eles aprovaram contra o nosso voto, mas aprovaram, né? E, consequentemente, ele já tem o dinheiro para pagar o funcionalismo em dia, se ele quiser, né? Pode ser que ele não queira. Né? Então, nós precisamos mostrar isso para a população, que é o que está acontecendo. Né? Por fim, pessoal, uma vitória muito importante na Câmara Federal essa semana, né? Vocês viram que eles tinham votado lá que o Fundeb, que é o dinheiro do Fundo para o Desenvolvimento e Ensino Básico, para o desenvolvimento do ensino básico, ele podia ser utilizado não mais no ensino público, podia ser usado no ensino privado. Aí lá no Senado mudou, voltou para a Câmara e conseguiu se manter. Por que foi mantido? Porque houve uma aliança entre os partidos de centro-esquerda, quais sejam PT, PCdoB, PSOL, mais o PSB, o PDT e a Rede, né? E partidos que são, vamos dizer assim, do campo mais à direita, mas não são exatamente aqueles, né, bolsonaristas de raiz, vamos dizer assim, né? E isso foi esta aliança que permitiu que a gente mantivesse o Fundeb.
E esse debate agora está se reproduzindo no que diz respeito à nova mesa diretora da Câmara Federal. Tem tido muito debate do nosso meio sobre isso, né, gente? Eu particularmente, acho que a bancada do PT e as bancadas de esquerda estão conduzindo bem esse assunto, viu? Qual é que é o objetivo? O objetivo é derrotar o bolsonarismo lá dentro. Ah, mas o Bolsonaro também teve o apoio de alguns desses parlamentares de partidos de centro-direita, vamos dizer assim. Sim, é verdade. Né? Mas uma coisa é o candidato do Bolsonaro, que é o Arthur Lira, ser eleito presidente da Câmara dos Deputados, que significa que, como disse, não sei se vocês leram o artigo do Jefferson Miola, onde ele diz o seguinte: colocar o Arthur Lira de presidente da Câmara dos Deputados na Procuradoria-Geral da República. Porque o Procurador-Geral da República que está lá é um aliado do Bolsonaro. Né? E eu acho que o Jefferson Miola tem toda a razão. Então, acho que a estratégia das bancadas de centro-esquerda está correta, é tentar impedir a vitória do Bolsonaro. Né? Pode até ter uma candidatura desse campo, né? Mas como o nosso campo político é minoritário no Congresso, esse campo aí da centro-esquerda tem em torno de 130, 132 deputados e deputadas. Né? Então, eles não têm maioria para construir. Né? E esse campo desses partidos mais de centro-direita, vamos chamar assim, tem em torno de 150 deputados. Então, talvez, num segundo turno, para evitar, né, a vitória do candidato do Bolsonaro, seja importante isso. Mesmo que seja um candidato apoiado também pelo Rodrigo Maia. Né? Então, acho que essas questões a gente sempre não é uma aliança para governar, é uma aliança para evitar o mal maior, né, pessoal? Então, eu tenho visto muita gente achando que está errada a postura da nossa bancada. Eu, sinceramente, não acho que esteja errada a postura da bancada federal, né? Qual seja, construir uma candidatura do campo de centro-esquerda, mas discutir com setores que têm algum grau de contradição com o Bolsonaro, com aquela pauta mais de extrema-direita do Bolsonaro, mesmo que na economia eles tenham uma visão neoliberal. Né? Mas aí evita de ter lá um preposto do Bolsonaro que faz tudo o que o Bolsonaro quer, daí lá na Câmara dos Deputados. Né? Vocês vejam que em alguns casos, aí eu dou esse exemplo do Fundeb, né, que essa conversa, essa capacidade de diálogo que a nossa bancada e as bancadas dos demais partidos de centro-esquerda teve, foi fundamental. Quer dizer, manter o Fundeb foi fundamental, muito importante, né? Considerando a importância da educação. A educação é aquela coisa que todo mundo sabe que abre as portas, né? Essa semana também, falar em educação, eu tive reunião com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, eu e a deputada Sofia Cavedon, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, onde nós colocamos lá e pedimos à Defensoria Pública para que dê uma olhada nessa situação de muitos municípios que não têm garantido as vagas da educação infantil, e aproveitamos e também levantamos a questão dos medicamentos, municípios que não estão garantindo sequer os medicamentos básicos. E aí, se a gente for orientar as pessoas a entrarem com ações individuais, ou quem não tiver dinheiro para contratar um advogado, a gente orientar que vai para a defensoria não vai ter gente suficiente para entrar com ações. Então, a sugestão que a gente deu é que eles olhem isso e entrem com ações dentro daquela função que a defensoria pode ter, né, de defesa dos direitos coletivos e difusos, para que isso seja feito. Né? Eu, inclusive, falei com o Alexandre, que é aqui o presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Caxias do Sul. O Alexandre me disse, até me mandou documentos que mostram isso, que eles já levaram essa denúncia ao Ministério Público aqui de Caxias do Sul, por exemplo, o não fornecimento dos medicamentos básicos. Espero que o Ministério Público tome alguma medida. Né? Então, pessoal, era isso. Né? Queria dar uma boa noite a todos e todas. Tem um monte de gente que entrou ali, eu não pude fazer referência, mas aqui a Clô Macedo, o Carlos Alberto Cunha, a Tânia Jordano, a Leoni Brandalize, enfim, tantos e tantas aqui que entraram. Né? Estamos completando aqui os meus 30 minutos, que é o papo de domingo, eu procuro sempre... vou colocar uma questão importante aqui que a Silvia Gubert levanta. A última do leite foi não pagar o 13º
terceiro para quem está negativo. Silvia, nós fizemos emendas. O que acontece, para quem não está feito esse debate? Como o governo não paga o 13º, ele aprova um projeto de lei na Câmara, na Assembleia Legislativa, autorizando que ele pague a diferença, ele pague os juros para os servidores que fazem um financiamento junto ao Banrisul para receber o 13º, daí o governo paga os juros. Nós aprovamos isso, mais uma vez foi aprovado. Mas nós fizemos emendas, a bancada do PT fez emendas, dizendo o seguinte, que tem que ser garantido para quem está negativado no banco, tem que ser garantido para quem tem portabilidade, porque tem servidor que recebe pelo Banrisul, mas tem portabilidade no outro banco. Então, que se garanta também para quem tem portabilidade. Mas, infelizmente, Silvia, as nossas emendas não foram aprovadas. Né? A oposição tem 13 deputados, né, só, então votamos favoráveis os deputados do PT, do PDT e do PSOL, 13 deputados. E na realidade, nem foi votado, porque eles pedem preferência para o texto principal, e aí as emendas não são aprovadas. Quem votou contra a preferência ao texto principal foram esses partidos que eu falei. E, consequentemente, as nossas emendas nem sequer puderam ser apreciadas, porque foi dada preferência ao texto principal, e aí as emendas vão para o arquivo, como se diz, né? Então é isso que está acontecendo, Silvia, lamentavelmente, tem professor que está negativado e não vai conseguir fazer o empréstimo para o 13º, aí houve uma ação judicial que o CEPERS entrou, ganhou em primeira instância, mas lamentavelmente o Tribunal de Justiça derrubou já a decisão de primeira instância, então o professor negativado não vai receber, né? O governador também não pagou até hoje os dias da greve lá que teve, sendo que os professores recuperaram as aulas. Isso lá em 2019, né, antes da pandemia. Né? Eu tenho dito assim, bom, cortar o ponto quando tem uma greve, até compreensível, mas também, depois de cortar o ponto, negocie os dias parados e aí pague integralmente o salário. Ele não fez a negociação e não pagou os dias e os professores recuperaram as aulas, hein, gente? É um absurdo esse governador, depois posa de um almoço, diz que é o homem do diálogo, é o governador do diálogo, não é verdade, infelizmente. Né? Então, pessoal, boa noite, um bom resto de domingo aí, né? Vamos iniciar a semana já com bastante atividades. Um abraço a todos e todas.